E hoje vamos falar de um assunto importantíssimo que pode ser um bicho de sete cabeças para você que está aí do outro lado, mas não é, Lara. É isso aí, eu tô até super curiosa com esse assunto, porque eu vou confessar. Apesar de economista, é um assunto que me deixa intrigada e que eu sei muito pouco e que interessa a todos vocês. Do que a gente vai falar hoje, Pedro? Hoje nós vamos falar de proteção de preço, bolsa de valores e o que isso tem a ver com o agronegócio de maneira geral. Mas antes de começar esse episódio, já inscreve no canal, já deixa seu like, comenta, compartilha, esparrama no mundo esse conteúdo pra gente ficar mais feliz e levar cada dia mais conteúdo desse pra você. Então, roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso querido podcast Agro 2, né não, Lara? É isso aí. E hoje a gente vai acabar com essa história de bicho de sete cabeças. Eu quero saber tudo sobre o agro, sobre a bolsa de valores. Qual que é essa relação? A gente sabe que hoje o agronegócio está em franco crescimento, mas a gente sabe que as indústrias e as empresas que abriram capital dentro do agro na bolsa de valores, elas são muito poucas. A gente vai entender como é que funciona essa matemática aí. E quem que é nosso convidado, Pedro? Hoje a gente vai falar com ele, economista formado aqui na PUC de Goiânia, o Rodolfo Gomes, ele que é especialista na proteção de preço, ou o chamado RED, né? Você tá bom, Rodolfo? Opa, tudo bem? Como tá por aí? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo de antemão. Eu sei que tá tudo muito corrido, a bolsa tá despencando, mas você tá aqui conversando com a gente. Hoje tá tranquilo, hoje deixa a bolsa pra lá um pouquinho. Ah, coisa boa. Que bom que você tirou esse tempo aqui para bater esse papo aqui com a gente. E eu falei para ele aqui que eu adoro histórias. E o Rodolfo, nosso convidado aqui, eu sei que ele tem muitas histórias. Então, antes da gente entrar de fato no agronegócio, em bolsa de valores, na proteção de preços, eu quero saber um pouquinho da sua história. Como é que você chegou até aqui? É uma história um pouquinho longa, eu vou tentar resumir um pouquinho, mas vamos lá. Não, mas nós estamos com tempo, pode ficar à vontade. Não, tá certo. Bom, o primeiro vestibular que eu fiz foi para ciência da computação, né? Então, assim, algo bem diferente do que eu faço hoje. Depois eu fiz um outro vestibular para biomedicina. Olha só. Tudo a ver legal, com a tudo a outra. ver. É aquela coisa, né? A gente prestar vestibular com 17 anos. Sim. Acontece essas coisas. Justamente. E acabei entrando no direito. Então, exatas, humanas, enfim, esse rolo todo. E comecei a trabalhar num banco, né? Na época ainda era o Unibanco, né? E aí logo depois fez a fusão com o Itaú e a área onde eu trabalhava acabou sendo toda desfeita, né? Diretores foram embora, todo mundo, e eu, só mais um, fui embora também. E fazendo direito. Fazendo direito. E aí depois eu larguei, fui para economia, comecei a entrar no mercado de bolsa de valores, lá atrás em 2008. Na faculdade. Na faculdade, mas comecei na XP em 2008, lá atrás mesmo, né? E comecei a gostar cada vez mais de bolsa, né? Então esse bichinho picou e estou aqui até hoje trabalhando com bolsa de valores. Mas para falar um pouquinho sobre o mercado agro, mais ou menos uns 5 anos atrás eu acabei me mudando para Cuiabá, que foi onde eu me especializei realmente no mercado agro, né? Derivativos. Hoje você mora em Goiânia. Hoje eu moro em Goiânia, né? Mas ali foi onde eu comecei a me especializar cada vez mais em derivativos, opções, call, put, né? NDF, enfim, uma série de termos técnicos que eu acho que Nós se eu vamos for falando aqui traduzir vai agora. Eu gosto dessa tradução também. Eu gosto da história e da tradução. Sim. E aí depois eu fechei o escritório lá e vim para cá, né? Para trabalhar em um outro escritório. E hoje estou na Voga Invest, né? Nem sei se podia falar. Pode falar enfim. sim. Aonde fica a Voga? A Voga, bom, nós temos hoje em Brasília, Goiânia, que fica na T63, Belo Horizonte e Itajaí. Caramba, grande. Já tá crescendo bem. Crescendo bem. Itajaí em Santa Catarina. Santa Catarina. Hoje são quantos bilhões custodiados lá? São quase 3 bilhões custodiados. É um volume bem expressivo. Muito. E eu fui para a Voga para trabalhar no mercado de commodities. Né? Só para fazer um parênteses bem rapidinho, se a gente tem hoje que mais ou menos 3% da população investe em bolsa de valores, Sim. No mercado agro isso é 0,000... Perfeito, eu ia falar isso mesmo, porque assim, já rodei muito o agro, né? Já trabalhei também com commodities multinacionais, de soja, de milho, né? Quando a gente fala commodity, a gente está falando de milho, de soja, de café, algodão, arroba de boi, né? São essas culturas, né? Esses produtos negociados em larga escala, né? Dentro da bolsa.
Então, quando você fala de hedge, de proteção de preço, para fazendeiro, primeiro que ele já tem muito preconceito, né, Rodolfo? É difícil o pessoal de cara aceitar, né? A gente tem que desenhar muito bem para falar desse assunto, né? É difícil a gente entrar no mercado agrícola para poder falar disso, né? Até porque meu avô sempre fez assim, o meu pai sempre fez assim, eu vou mudar para quê? Exatamente. Time que tá ganhando não mexe, aquele ditado. Só que assim, ao longo do caminho você vai vendo que se você tivesse feito uma proteção financeira, a sua situação seria bem diferente. Boa. Então vou aproveitar essa deixa aqui pra gente já explicar de cara. O que é o hedge dentro da produção? Seja na soja, no milho ou do boi, por exemplo. O que significa esse hedge mesmo, esse termo? Deixa eu dar um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Boa. E aí eu vou tocar na ferida, até peço desculpas aí, né, se você está sentindo isso. Mas no ano passado, muitos produtores rurais travaram a soja, por exemplo, aí na faixa de R$80 a saca. Certo. Né, aqui no estado de Goiás. Essa soja bateu na cara dos produtores rurais a 150. R$150. China entrou comprando pesado. Pesado. Então o que acontece? Ele olhou e falou assim, poxa, de 80 para 150 é quase o dobro. Eu perdi praticamente uma safra. Eu deixei de ganhar uma safra. Se tivesse vendido a 160, estaria tranquilo. Né? Então, o que é a proteção financeira? Se você foi lá na cooperativa ou em alguma trading e vendeu a sua soja, você pode utilizar alguns recursos na Bolsa de Valores para que você continue ganhando a alta, mesmo tendo vendido o produto. Então, de forma simples, essa é uma proteção, esse é um hedge. Entendi. Então, excelente negócio. Excelente negócio. O custo é muito baixo, você reduz a sua exposição muito, porque se você já vendeu o seu produto, dali para baixo você está despreocupado. E se fosse para R$60? Tudo bem, eu vou receber 80. Né? Então, assim, acho que talvez uma analogia que fica fácil de entender, como se fosse um seguro de carro. Justamente. Por exemplo, você vai lá, você tem um carro de R$100 mil, e você paga lá um seguro de 3 mil. Isso. Se roubar o seu carro, você vai receber os 100 mil reais de volta do seguro. Justamente. Se não roubar, esses 3 mil, você teve esse gasto, mas você dormiu tranquilo. Dormiu tranquilo. Então, ou seja, você vai lá, trava o preço da soja. Se a soja cair, você tá tranquilo. Você tá naquele preço. Mas se ela aumentar, você teve aquele gasto e você vende no mercado. Justamente. É um excelente negócio. Gostei Excelente dessa negócio. matemática. Agora, pode falar, desculpa. Tá. E aí eu falei do exemplo de você vender a soja, no caso da soja, né? E fazer uma proteção para alta. Também existe a proteção para quedas. Né? Aí é o que a gente chama de call e put. Call e put. Tá? Então, já que falou de termo técnico, a call é quando você aproveita o movimento de alta. A put é para que você se proteja de movimento de queda. Entendi. Eu, por exemplo, estou fazendo algumas operações para setembro de 2022 para alguns clientes. Perfeito. Que ainda nem plantaram soja. E já está montando posição. Já está montando posição. Por quê? Porque ele acha que em setembro a soja pode cair. Perfeito. E aí é uma proteção financeira específica para esse cliente. Não serve para todos. Né? Então, a proteção financeira ela é muito individual. Cada caso é um caso. Perfeito. E assim, deixa eu só entender, Rodolfo. Essa operação que a gente está falando, ela é pura e simplesmente financeira ou ela exige, por exemplo, estou travando o preço da soja. Tem alguma entrega física da soja? Tem alguma coisa nesse sentido? Ou é só um contrato que você assina? É só um contrato, pura e simplesmente financeiro. Ah, tá? O seu mercado físico, você vai entregar lá na cooperativa, lá na trading, no frigorífico. No frigorífico, onde for. Entendi. E na bolsa é só financeiro. É só financeiro. Você paga pelo seguro, se o mercado subir ou cair, você vai receber, dependendo de qual direção você utilizou. Entendi. Uma call para alta e uma put para baixo. Na verdade, você aposta contra a bolsa aposta contra você. É uma proteção. É uma proteção. Não é uma aposta. Não é uma aposta. Mas sim, o sentido seria esse. Só que, porque se cair, alguém tem que pagar a conta. Justamente. E quem paga essa conta, no caso, é a corretora, é a bolsa? Os contratos são feitos entre duas pessoas. Por exemplo, eu sou o produtor rural e você é uma empresa que produz ração. Então, eu planto milho. Para mim, o perigo é esse milho cair o preço. Ou seja, eu não vendi. Eu não vendi, eu estou com milho na mão. E eu estou com medo desse milho cair. Eu viro para você e falo, bom, compra o meu milho. Você fala, beleza, vou precisar do seu milho. Comprou. Foi lá, fez um contrato, está aqui. Só que aí a gente tem o lado da proteção. Já que eu já vendi o milho para você, para baixo, tá tranquilo, vai me pagar lá os, sei lá,
R$70 por saca. Já combinamos o preço aqui, já tá tudo E certo. se subir demais no mercado? E se subir demais, aí eu vou lá em você e falo assim, opa, se o mercado subir, eu quero fazer com você um contrato que se subir, você me paga a diferença, dos 70 até os 100, 150, 100, enfim, até onde for. Uhum. Então, o contrato não é com a bolsa, são entre pessoas, entre clientes. A bolsa é só um local onde você... a bolsa é só o elo de ligação. É um cartório, vamos dizer assim. Ah, perfeito. Né? Ele vai só registrar aquela operação. Uhum. Se subir, você me paga. E a bolsa está ali como testemunha, ou seja, você realmente tem que pagar. Uhum. E para isso, você deixa uma garantia lá na corretora. Uhum. Em dinheiro. Em dinheiro, em ações, em renda fixa. No caso aqui, como a gente fala muito a questão do agro, né? Aí, por exemplo, no caso a CPR, que é a cédula do produtor rural, também entraria como garantia, né? Também ou não? Para o mercado físico, sim. Para o mercado físico, Para o mercado sim. físico. Na bolsa, é só dinheiro. E esse na bolsa, Rodolfo? Eu vou te perguntar muito, cara. É um assunto que você gosta bastante também, Não, né, Pedro? E na bolsa, por exemplo, o produtor, ele faz isso independente, ele tem que ir atrás de uma corretora. Como é que é a operacionalização disso? A primeira coisa é ele procurar uma corretora e abrir uma conta. O ideal. O ideal. Mas tem alguns aventureiros que entram sozinhos, ou não existe essa possibilidade? Não, você precisa de uma corretora. Ah, precisa, é Obrigatoriamente. obrigatório. Isso. Por favor, me procurem. Mas pode por qualquer corretora. Hoje nós temos XP, BTG, infinidade de corretoras. Né? Todas elas trabalham com produtos rurais. E tudo online. Tudo online. Você abre seu cadastro online, gratuito, sem problemas. Sou produtor de soja lá no Torixorel, no Mato Grosso. Eu entro lá e faço a operação lá e boa. www.nome da corretora e Mas faz é o cadastro comum bem o rápido. produtor rural fazer isso ou tem uma resistência? Tem uma resistência enorme. Até por Tá conta engatinhando, né? Sim. Porque assim, o brasileiro mesmo praticamente não investe. Você falou de 3% contra... nos Estados Unidos é em torno de 60% da população Sim. tem investimentos na Bolsa de Valores. A gente está falando de 3% no Brasil. Eu imagino a resistência do produtor. Falar em Bolsa de Valores, eu acho que deve ser algo assim tão distante. Essa captação de clientes, que você falou que é especialista no agro. Sim. Essa captação de clientes, de produtores, é vocês quem fazem ou vocês esperam eles chegarem até vocês? Ou vocês apresentam o produto? Falei, olha, eu tenho como te proteger aqui, vem cá. A gente sempre apresenta, a gente sempre faz muito evento para mostrar que isso existe. Mas a melhor propaganda hoje é o boca a boca. Sim, sem dúvida. Não tem jeito. É o network que a gente estava falando. justamente. Eu acho também que hoje uma solução que sai muito, né? Assim, que como isso é uma ferramenta, o marketing de conteúdo, né? Ou seja, ensinar mesmo as pessoas, existe o que é call, o que é put, o que é hedge, o que é contrato futuro, termo, né? Sim. Isso aí, acho que quando você começa a ensinar isso na internet, acho que até os próprios... Começa até a vir mais cliente, eu acho também. Vem, mas o produtor rural, ele não... Ele é muito... Ele é diferenciado. Ele é diferente. Ele é diferente. Ele não vai ver um diferente. negócio ali e vai entrar de cara. Não, Ele vai ver o mais pé negócio e vai atrás. perguntar pro vizinho dele, e aí, isso já fez? Não, não fiz. Aí pergunta pro outro, já fez? Não, Não fiz. Aí ninguém faz, Aham. né? É igual quando vai plantar uma variedade nova de soja. O Justamente. cara só planta se o Se o vizinho vizinho plantou, tiver senão, caso contrário, para contar a experiência. Ó, minha experiência foi assim. E no mercado financeiro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que a gente Mas tenta... você acha que é mais no agro ou, de maneira geral, o mercado financeiro funciona assim? Não, é mais no agro. Mais no agro. Mais no agro. O produtor rural, ele é muito pé atrás, ele é muito desconfiado. Isso acaba até refletindo nos próprios investidores. Eu digo assim no sentido, quando uma empresa ela resolve abrir seu capital, e são poucas empresas também do agro que abrem capital, eu queria até saber por que acontece isso, porque as empresas, antigamente não havia esse interesse, e depois da pandemia houve esse boom, e as pessoas perceberam, os investidores viram de maneira diferente o agro, porque até então parece que ninguém dava muita moral, assim, e na verdade o agro hoje é que praticamente leva o Brasil, Sim. com um PIB aí de 26%. Então, assim, o que acontece com as empresas para elas abrirem o capital? É porque elas acreditavam que não havia um interesse dos investidores ou é por conta dessa mentalidade do pé atrás? O que você acha, na sua opinião? Nesse caso dessa difusão de informação, ele é mais pelo seguinte, o mercado agro, ele está longe da Faria Lima, está longe de São Paulo. Sim, total. Então, os banqueiros ali ficaram, vamos olhar para cá, as indústrias e tal, deixa o Centro-Oeste para depois. Né?
Então, quais são as empresas hoje que a gente tem de capital aberto? SLC, que é uma empresa gigantesca, que tinha um relacionamento muito mais próximo com os bancos. Essa foi uma das primeiras ali. Foi uma das primeiras. Agora a gente tem a Boa Safra. De Formosa? De Formosa, Daqui, interior pertinho. de Goiás. Inclusive, ó, se a Camila ou o Camilo Coupo estiver assistindo, eles já vão ser convidados para participar aqui do podcast também, viu, lá? Então, assim, o mercado, a Faria Lima olhava com muita distância mesmo. E como não havia essa procura das próprias empresas e dos produtores, então ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Mas eu acredito que a ideia agora está mudando. Sim. Porque a gente viu, durante a pandemia, uma queda gigantesca no comércio, na indústria, e quem manteve ainda, segurou o Brasil, foi o agro que segurou. Então, eu acho que a pandemia veio até de uma maneira positiva para o agronegócio dentro dos investimentos, não veio? Olhando friamente só para os investimentos, sim veio, né? Bem positivo. E assim, o dólar subiu bastante na pandemia. Isso ajudou as exportações. Então, o agro é exportação, não tem jeito. Sim. Soja, milho, o boi também subiu muito e ajudou muito as exportações. Né? Quer dizer, o dólar subiu, ajudou as exportações de carne bovina, enfim. Então, o mercado começou a olhar mais. Quem é a Boa Safra? Poxa, a empresinha que até então era um negocinho pequenininho, lá de Formosa, interiorzinho do estado. Hoje não. Quem é a Boa Safra? É uma empresa listada em bolsa. Ou seja, o mercado agro começou a mudar muito. Mas você acredita que é de 2 anos para cá ou não? Porque eu sei assim, essas empresas do agro de capital, que abriram seu capital, é muito recente, se a gente for contar. Acho que 2007, que foi a primeira empresa que entrou na bolsa. Sim. E vem a passinhos assim, de formiguinha. Sim. Você acha que a pandemia foi um divisor de águas para o agronegócio? O mercado inteiro olhou com muito mais detalhes e cuidados para o mercado agro. Né? Então, isso ajudou sim. Mas o que eu vejo que essas empresas também estão vindo mais para o mercado financeiro é essa nova geração. Ah, sim. Né? Nova então, mentalidade. Molecada mais nova aí. Mais nova. Então, já é a terceira geração, acesso, né? quarta geração, já está olhando assim, poxa, muitas das vezes, o produtor rural de 80 anos atrás mandou o filho dele para a capital. Esse filho que veio para a capital mandou o filho dele para outra capital, para outra metrópole, para estudar um negócio diferente, sair um pouco daquele mercado agro. E muitas vezes falou assim, não, vou mandar meu filho para lá para ele ter uma profissão. O filho olhou e falou assim, opa, a profissão está aqui. O negócio está aqui no agro. E aí a gente vê uma Boa Safra da vida abrindo capital. Sim. Várias empresas procurando outras formas de se financiar. Não somente pelo banco. Que é através da Bolsa de Valores. Mais tradicional. Que aí você tem várias. Você pode emitir um certificado recebível do agronegócio, você pode abrir capital na bolsa, enfim, uma série de outras coisas que você pode fazer. Agora o FIAGRO. FIAGRO, né? Também. É como se fosse um fundo imobiliário, né? Isso. Onde você pode comprar cotas e receber dividendos mensais, né? Sim. Mas isso já está rodando ainda não, né? O FIAGRO. Rodando. Já está rodando? Já tem alguns projetos já aí bem encaminhados. Bacana. Bem encaminhados. Rodolfo, agora, voltando um pouco na prosa lá da questão da Bolsa, também uma palavra comum que a gente escuta nesse mercado, nessas andanças aí do agro, é o famoso boi a termo, contrato a termo. O que é, de fato, o boi a termo? É você fazer uma negociação junto ao frigorífico. Né? Então, negociação do mercado físico. Mas não tem a ver com Bolsa? Nada a ver com Bolsa. A Bolsa, de novo, funciona como cartório aí, nesse caso. Nesse caso, não. O cartório lá é o contrato seu e o frigorífico. Entendi. É o termo ali, você e a instituição que vai comprar o seu boi no futuro. Somente isso. É como se fosse um termo, não sei se seria tão adequado, mas como se fosse um cheque pré-datado com entrega futura. Eu preciso comprar o seu boi em outubro. Entendi. Dia 31 de outubro. Já deixa garantido o negócio. Já deixa garantido aqui, ó. Tá aqui termo, o cheque. já fiz um termo com você. Isso. Já tá aqui o cheque. Você só pode descontar ele no dia 31 de outubro. Mas no dia 31 você também me entrega seu boi. É um termo entre as duas partes. E aí o produtor, se ele tiver, por exemplo, alguma empresa de crédito, ele pode ir lá pegar esse termo e falar assim, gente, ó, eu tenho esse dinheiro para receber, e aí vocês adiantam para mim esse dinheiro aqui, mas aí você cobra uma beiradinha aí. Ele pode fazer isso. Pode fazer isso também. Ele pode fazer isso. Se for um termo realmente registrado, tudo certinho,
Problema nenhum. E essas práticas são comuns ou ainda não? São comuns. São, né? São comuns. Existe isso também no mercado de grãos também. De grãos também, né? Com as trades. Com as trades. Porque, querendo ou não, esse termo é um compromisso de pagamento. Entendi. Então, alguém pode aceitar aquele compromisso de pagamento, sei lá, 100 mil reais. Tá, eu vou te adiantar aqui 6 meses, vou te descontar 2% ao mês. Perfeito. Toma aqui e me dá. Agora, quem me deve não é mais você. É a trade. A trade. Perfeito. Então, Ô, Rodolfo, e hoje, por exemplo, tá, entendido a questão do termo, mas aí voltando no RED. Aí eu sou produtor de soja, certo? Eu planto a soja, tô vendo que a soja uma hora tá 150, uma hora tá 180, uma hora tá 120, e eu não quero ficar exposto aí a essa volatilidade de preço. Eu vou lá e faço essa operação de RED junto com a corretora. Qual que é o custo por saca, por tonelada? Como que funciona a cobrança desse valor para fazer essa proteção? ele é cobrado por saca e aí vai depender muito do preço da soja. Por exemplo, você deu exemplo no início lá, por exemplo, enfim. Mas você deu um exemplo no início do carro que custa 100 mil reais. Perfeito. E o seguro desse carro custa 3 mil. Se fosse um carro de 50, quanto custaria esse seguro? Metade, né? Isso é metade. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de vários fatores. Do perfil, né? Depende do perfil, né? Então depende da volatilidade desse mercado. Quanto mais volátil é o mercado, mais caro fica. O que é volatilidade? Bom, já que a gente falou do seguro de carro, um seguro de um carro de 100 mil reais para um jovem de 25 anos não vai custar os 3 mil. Por quê? Esse jovem sai de casa, vai para casa da namorada, vai para um barzinho, vai para a faculdade. Bebe. Enfim, ele Dá os roda, rolê, dá os ele rolê. roda muito. Então, esse andar na cidade é a volatilidade. Ele vai para vários lugares. Metafórico ele, né? O mesmo carro para o meu pai, de 64 anos, vai custar muito menos. Perfeito. O que meu pai faz com o carro? Ele sai de casa, visita os netos, no máximo vai num restaurante almoçar e volta para casa. Volta para casa, é totalmente diferente. A volatilidade é muito menor. Então, quanto mais agressivo está o mercado, mais volátil está o mercado, mais caro vai ser esse seguro. Então, não tem como eu falar para você assim, o seguro de uma saca de soja vai custar X. Entendi. Pode ser Depende que não. do momento e do depende das análises que as empresas fazem acerca do preço. Mas assim, só para a gente ter uma noção, uma média mais ou menos aí, o que seria? Porque às vezes o produtor fica pensando que pode ser um negócio assim caro. Que não vai conseguir que pagar, que vai está muito pesar, fora. né, no orçamento. Sim. Bom, em média, isso vai custar ali 2,5% a 3% do valor da saca. Então, para você proteger isso por um ano, por 8 meses, um ano. Nossa, então vale muito a pena, dorme tranquilo. Então a saca de R$150 custar 3%, vai pagar R$4,50. É barato. Muito barato. É barato. Pela proteção, sim. Né? Sim, é barato. Agora sim, você falou de volatilidade, né? E a gente vê, como nós temos no Brasil uma resistência muito grande a investir na Bolsa, você acha que o grande problema é esse, que a gente fala desse mercado nervoso, é porque a gente tem pouca informação ou realmente é um negócio arriscado? É um negócio arriscado para quem tem pouca informação. Perfeito. Concordo. Então é uma junção das duas coisas. Por isso que o brasileiro é tão resistente. Você investir no mercado imobiliário sem informação é arriscado. É arriscado. Você investir no mercado de podcast sem informação é arriscado. Então tudo sem vale para todos. Tudo sem tudo. Informação vale para todos. O agro não é mais ou menos arriscado. Esse aqui é um exemplo. Não é mais seguro. Esse aqui é um exemplo besta. Você pega, por exemplo, a maioria dos ganhadores de Mega Sena termina a vida pobre. Sim. Por quê? Às vezes o cara foi pobre a vida toda, né? Que ser pobre não é defeito nenhum, né, gente? Mas é só para exemplificar. Ganhou lá 30 milhões. Aí o cara vai lá, compra a fazenda, compra um posto de gasolina. Só que ele nunca fez nada disso na vida. Nunca trabalhou com nada disso. Eu conheci uma pessoa que ganhou na Mega Sena e é exatamente 30 milhões. Olha só. Em 3 anos. Em 3 anos, ele ficou pobre. Você tá brincando. 3 anos? 3 anos. Moço, só de renda passiva aí, atrelada a CDI, já vai ganhar aí uma grana boa. Poupança, dava um dinheiro danado. Mas você trabalha na Bolsa de Valores, trabalha com investimento, fala de poupança.
né, para quem tem pouco conhecimento, melhor deixar na poupança. Se não conhece nada, deixa na poupança, que ainda é mas pelo melhor. menos deixa Então em algum estuda, lugar. vai fazer um curso, vai Justamente. ler, vai se aprofundar, né? Justamente. E como é que ele perdeu essa grana? Primeira coisa que ele fez, separou da esposa. Pronto. Aí já começa... Só ele já perdeu 15 milhões. Nada contra divórcio. Quem Sim, quiser mas eu fazer, tô se não tá entendendo. feliz... É porque a gente sabe que geralmente o cara quando... né? Você ficou 40 anos com a sua esposa, Aí do quer nada trocar você... agora, né? Quando ele vai pra vai. pista, A hora a que gente ficou sabe rico- como é que é, o que vira. Não vai. Aí o cara ficou rico e ele quer trocar de mulher. A segunda coisa que ele fez, comprou a lotérica onde ele ganhou, porque falou que lá deu sorte. Aham. E nunca tinha operado uma lotérica na vida. Nem sabe que era lotérica, só ia lá pra pagar boleto e fazer o jogo. Mas falaram que era um bom negócio, ele falou, deixa eu ir lá fazer esse bom Justamente. negócio aqui. Aí comprou uma fazenda de melancia. Não foi um ano não, né, Melancia? Foi. Não, foi um rolo. Mas daqui a pouco eu vou descobrir o nome dessa pessoa, que minha família é de Uruana. Gente, mas viu? gastar Não, 30 milhões em 3 três anos tem que ser... Contratou 3 seguranças pra ficar andando com o cara 24 horas. Pra Mas quê? aí chama mais Fica atenção quieto. ainda, Anônimo, né? Ué. Não fala que você ganhou, pronto. É. Deixa o dinheiro lá quietinho. Compra uma casa num condomínio fechado pra família, já está com medo de segurança. Compra lá, deixa lá, fica quieto. Olha, mas 30 milhões tem que ser forte, Tem que ser viu? forte. Mas isso, aí, mas isso aí mostra, né, Lara, que tem um negócio muito grande nessa questão da gestão de risco, né? Sim. Do produtor rural. E que ele precisa olhar para isso com carinho, com cuidado e atenção, porque às vezes ele tá deixando dinheiro na mesa, né? E muito. Olha, nesse caso, o produtor rural vendeu por R$80, foi para 150, 160. Olha aí. Olha o que ele não deixou na mesa. Deu Deixou depressão, um ano. né? Deu depressão no cara, pensa. Deixou um ano de produção. Aí o que está acontecendo esse ano? O produtor de soja falou assim, não vou vender minha soja. E é o que a gente está vendo. Vou arriscar. Tem pouca gente que vendeu soja até agora. Vou Achando que arriscar. vai subir mais. Porque vai subir. Ano passado subiu. Aí vai acontecer igual tá acontecendo com o boi agora, né? O clima está indo muito bem. A produção dos Estados Unidos está indo muito bem. O que está acontecendo com a soja? Caindo. Tá caindo. É, porque tá tudo certo. Todas Aí as condições estão certas para ter uma excelente colheita. Justamente. Aí no ano passado ele vendeu mal, o mercado subiu. Nesse ano ele falou, não vou vender. O mercado está caindo. Então ele perdeu ano passado, está perdendo esse ano. Olha aí. E se tivesse a proteção, Tava tranquilo. tava tranquilo. Tranquilo. E o preço do boi também tá caindo, né? Eu tava vendo notícia, Lara, até 15, 20 dias atrás, a arroba do boi bateu R$320, R$310. Sim. Hoje eu olhei e tava R$255. Não, mas esse boi tem que baixar mesmo, tá muito caro essa arroba. A gente que é consumidor, Ave Maria, tá caro demais. O salário mínimo não conseguiu acompanhar. Lógico que não, né? O boi ano passado tava 180, 190, bateu 350 quase. Sim, mais que dobrou. Mais que dobrou, o salário mínimo não acompanhou. Não O subiu mercado nessa interno- proporção. Isso é inflação, subiu. né? Também. Tá aí. Estamos chegando na inflação de 2 dígitos, né? Sim, a gente e nós aqui, nós não, né? Os nossos governantes, eles têm uma resistência em assumir isso. Fala, não, tá tudo certo. Inflação subiu um pouquinho, mas a gente vê, né, no nosso dia a dia, no supermercado, que não é assim, que É as que se- coisas realmente estão. Os Ano- preços dispararam. Ano que vem tem eleição. Se você fala mal da economia, você não ganha eleição. Não teve nenhum presidente que ganhou a eleição com economia ruim. Nenhum. Mas só que Inclusive, se- nós tivemos presidentes que foram impeachmentados por conta da economia. Collor foi um exemplo, Dilma Sim. foi outro. Economia ruim, tchau, cabeça rola. E esse governo agora não quer que aconteça a mesma coisa, que ele não seja reeleito. Ele quer ser reeleito. A todo custo. A todo custo. É. Inclusive sacrificando, quer dizer, não sacrificando, né? Já que não é um sacrifício, não vai furar teto. Ele está refazendo o cálculo para manter ele dentro. Então, Se isso usando é outro bom- termo. Se isso é bom ou ruim, não estou fazendo juízo de valor, nem estou falando mal de governo, só estou falando economia. Sim. E para a economia, você falou aí de eleição, ano que vem, a gente está falando aqui de inflação, a gente fugindo um pouquinho aqui do agro. Qual que são as suas perspectivas para o ano que vem? O que você acha que vai acontecer com o Brasil? Assim, para que rumo que nós estamos caminhando? Eu sei que gente, aqui a gente não está discutindo política, tá? Estou aqui falando com um analista também. mas falar mal de governo pode, não pode falar mal de STF, que aí dá problema, né? Problema. A gente vai preso. Dá problema. Então, me conta, qual que é a sua visão? O que você é positiva? A gente sempre tem que ser positivo, eu entendo. Sim. Mas analisando de uma maneira fria, não partidária, Sim. como é que você está vendo aí? Que rumo que o Brasil está indo? E a eleição, o que a gente pode esperar para essa eleição e até depois da eleição?
Essa eleição eu acho que vai ser uma eleição bem complicada. Polarizada demais, bem né? polarizada. O Brasil entrou num caminho que eu acho que não é tão saudável, né? Esse caminho de polarização. Sim. Mas é um caminho que a gente vê que está acontecendo em vários países, né? Estados Unidos aconteceu algo semelhante, Sim. né? De polarização, Trump, Biden, enfim. Isso foi ruim também. Sim. A pandemia ajudou muito com essa polarização, né? Sem falar dos assuntos, né? Mas enfim, foi bem complicado. E o ano que vem vai ser difícil, tanto para a economia falando de bolsa, quanto para a economia real que a gente sente na pele. Era isso que eu queria saber. Você vê assim, você enxerga assim, você acha que os passos que nós demos esse ano todo, e mais a eleição, que eu acho que veio não para somar, ao meu entender, né? Eu acho que vai trazer aí uns prejuízos justamente por causa dessa polaridade. E isso acaba acontecendo também no mercado financeiro. Também. Porque, assim, quando o candidato X está na frente, já existe uma movimentação no mercado. Quando é o outro, aí a gente vê outra movimentação o tempo todo de quedas, o tempo todo de aumentos, por conta das eleições. E a gente está vendo aí o nosso nível de candidatos, né, e os futuros candidatos, parece que a gente não tem muito para onde correr. Parece que vai ficar tudo ruim para nós. Quem vai acabar pagando a conta é o brasileiro. É o brasileiro. Não tem jeito. E a economia, eu acho que ela está indo para um lado, veio essa recessão por conta da pandemia, o Brasil já estava enfrentando uma recessão, e parece que vai piorar só um pouquinho no que vem. Gente, eu não estou sendo pessimista não, tá? O Brasil, falando em eleição, o Brasil sempre votou no menos pior. Ele nunca votou em um candidato para falar assim, não, esse aqui é o melhor candidato. Sim. Não, você sempre teve Nós vimos voto... na última eleição. Foi esse o movimento. Eu vou votar nesse porque eu não tenho opção. Esse é o menos ruim. Era um slogan tipo, esse é mais honesto. Pelo menos. Não, mas eu acho assim, ó, vamos... o que a gente quer dizer com essa prosa toda aqui, né? Que a gente tá... Com essa volta que a gente tá dando. É que, daqui para frente, né? Principalmente no ano que vem, as coisas vão ser turbulentas em função da eleição, em função de tudo que vem acontecendo. Independente de quem venha ganhar. Independente de A ou B, né? Que aqui a prosa é técnica. O que a gente quer dizer com isso para você? É que é momento de prestar atenção na questão da proteção do preço. Porque vai vir volatilidade pela frente, natural. E se você pode dormir com esse preço já travado, igual o Rodolfo está falando para a gente aqui, com mercado a termo, com contrato futuro... Tem que aproveitar, né, Rodolfo? Sim. Uma das proteções que eu acho que vale muito a pena a gente pensar nesse momento, talvez nem seja... É claro, todas são importantes, mas talvez nem seja pro lado dos grãos. Seja pro lado do câmbio. Do câmbio. Empresas e pessoas que possuem dívidas em dólar, tomem cuidado, porque dólar quebra. E o agro é lastreado em dólar, né? Totalmente. Em dólar. Né? Se você não faz uma proteção da soja, tudo bem, você pode até não ganhar dinheiro. Mas o dólar quebra. O dólar quebra. Se você contrair uma dívida ano passado a R$4,80, R$5, tá em 5,60. Vou bater 6 aí. Vou bater 6. 7, quebra. 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 Né? Você contratou uma dívida... Que é isso? É até triste falar. Então, eu acho que vale muito a pena nesse momento. E ano que vem é ano político. A gente sabe que ano político tem muita volatilidade em dólar. Sim, demais. Cuidado. Isso já vamos dizer assim, tradição. É tradicional. Todos os anos políticos... O dólar sobe. O dólar sobe. Ave Maria, vai bater a quanto, será, hein? Já está tão alto, será que a gente vai ver? E aí a gente volta lá na inflação. Dólar alto. Nossa economia, tudo aqui é puxado em dólar. Sim. E por quê? Petróleo é cotado em dólar. Sim. A nossa malha de distribuição de produtos é petróleo. É petróleo. É rodoviária, é petróleo, é diesel. Se petróleo sobe, diesel sobe, gasolina sobe, a soja vai subir, milho vai subir. O frete sobe, né? A distribuição sobe. Desses produtos sobe também. Você me deu um insight legal aqui que eu já ouvi falar isso, mas eu nunca vi também. Porque, por exemplo, eu sei que dá para fazer também travamento de preço de petróleo. Também dá. Não dá? No Brasil... De insumos para safra mesmo, por exemplo. Adubo... fertilizante, que é o adubo, defensivo químico, desculpa. A gente consegue fazer essas travas, na verdade, trava o câmbio. O produto em si, a gente não consegue fazer isso em bolsa. Entendi. Até pode ser que tenha alguma empresa que faça isso, mas ela não utiliza a bolsa. Entendi. Né? Não é comum, não é uma prática comum. Não tem. Né? Agora, o câmbio, a gente tem uma liquidez enorme na bolsa.
para travar câmbio, enfim, fazer o que for necessário. Você só falou dos benefícios. Qual que é o malefício do produtor dele procurar vocês, né, uma corretora, e falar assim, não, me ajuda aqui, eu quero travar esse preço? Porque eu só vi, até o momento, algo positivo, né? Era algo que eu também não conhecia. Então, o fato do produtor não aderir a isso é pura falta de conhecimento? Falta de conhecimento. Só isso? Só isso. Gente. Porque que malefício que tem? Você travar um preço e dormir tranquilo. Pois é. Sabe, você tem o custo, mas você Sim, dorme tranquilo. mas vale a pena. Sabe qual é o malefício? Vou fazer uma pergunta pessoal aqui. Você tem carro? Tenho. Você faz seguro do seu carro todo ano? Faço. Ano passado você fez? Fiz. Você bateu o carro? Não. Você tá triste? Não. Esse é o malefício. Ó, eu tenho carro. É você pagar o seguro e não usar. E não usar. Eu tenho carro, eu faço seguro todo ano. Esse ano bateram no meu carro. Pois é, mas Beleza. eu prefiro ter o seguro. Aí o conserto ficou uma nota, mas paguei só a franquia do seguro. E vida que segue, olha só que maravilha. A vantagem do mercado agro, de fazer um hedge no mercado agro, é que você não tem a franquia. Você paga tudo no início. Você pagou pelo seguro, tá feito. Você tá protegido. E chegou no dia, exemplo, não sei se o seu seguro vence todo janeiro, mas chegou lá em janeiro de 2022. Você não vai ficar procurando um carro para você bater. Não vai. Então essa é a única desvantagem do seguro. É você pagar lá os R$3.000 pelo seguro do seu carro e virou o ano e você fala assim, que pena, não bati o carro. Não existe Não isso. existe. Não existe. A mesma coisa acontece na Bolsa. Mesma coisa acontece. Eu tô achando tão interessante esse papo nosso, que você está trazendo de uma maneira tão simples. Muito. Que foi o que eu falei, vamos acabar com esse bicho de 7 cabeças. Acabou já esse bicho, não é nem bicho mais. É um cachorrinho aqui. E Rodolfo, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, sou produtor de boi também, né? Trabalho lá na fazenda e tal. Por exemplo, tá, gente? Mas você... Era isso que eu tava pensando. Falei assim, Pedro, tudo isso... Eu fiz um podcast com você essa semana, você não me falou dessa plantação de soja, criação de gado. E aí, assim, tem algum pré-requisito para mim poder operar, fazer essa proteção? Eu preciso de um profissional lá da corretora ou lá do agente autônomo para fazer isso para mim? Ou eu consigo, se eu aprender, se eu fizer um curso ou estudar, eu consigo fazer sozinho? Qualquer produtor rural consegue fazer sozinho. Consegue. Tá? Desde que ele tenha conhecimento ali para poder fazer isso. Né? É claro que às vezes não é o recomendado. Por quê? Se eu tenho 4, 5 clientes que estão na mesma situação, eu consigo, pelo volume, negociar melhor com a corretora. Negociar melhores preços. E produtor adora isso, viu? Sim. Eles adoram juntar 5, 6 produtores e comprar um caminhão de semente, que aí sai mais barato por causa do volume. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então eu consigo criar uma condição melhor para um volume maior. Perfeito. Né? Então isso que é o interessante. Agora, o produtor rural, eu quero travar soja. Ele pode abrir uma conta ou na B3, na Bolsa Brasileira, ou na Bolsa de Chicago, que é o nosso contrato na Bolsa, que é o espelho de Chicago. Pode abrir um contrato lá e fazer sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Fazer o cadastro lá, mandar os documentos, deve ser tudo online também. A maioria das corretoras tem o cadastro gratuito. Então é muito bem simples, tranquilo. é um processo simples. Muito simples. O que falta simples mesmo... de operacionalizar. É isso que eu ia falar. Mas eu imagino que o grande distanciamento é a falta do conhecimento mesmo. Justamente. Porque parece que está muito distante do agricultor, do pecuarista. Eu enxergo assim. Sim. Posso estar falando besteira, mas os números na bolsa não mentem. Mas eu acho que, assim, eu já andei muito, né, Lara? Assim, em nível de mercado agro, né? Já rodei o Brasil inteiro, até fora dele já trabalhando no mercado. E eu já percebi que tem muito preconceito do produtor, de fato, igual você falou, ele é desconfiado. Sim. Quando você chega lá falando de bolsa, de não sei o quê, de contrato futuro, call, put, ele meio que torce o nariz. Sim. É porque é um negócio que o que é desconhecido também te traz um desconforto. Então, é a mesma coisa que você falar assim, você pula de paraquedas? Pula, é claro. Mas você já pulou? Nunca. Então. Mas eu quero, eu tenho vontade. Mas tem muita gente que você fala assim, você pula de paraquedas? Nunca na minha vida. Nunca na vida. Você está vendo uma pessoa aqui na sua frente. Nunca na vida. Aí você traz um profissional de paraquedas Nem aqui. se me oferecer 1 milhão, eu não vou. Tá vendo? Aí você traz um profissional aqui de paraquedismo e faz um voo daquele simulado com ela lá no... Acho que no Exército tem, né? Aquele túnel de vento lá e tal. Vai ser uma sensação tão boa que ela vai falar assim, semana que vem eu tô pulando. Mas é porque ela foi lá, colocou o pezinho na água, viu? Não, conheceu, né? Tá tranquilo aqui, até aqui eu vou.
Isso, às vezes você não precisa começar travando a safra inteira, a boiada inteira da fazenda, né? Começa com um lotinho pequeno. Tem um contrato mínimo, por exemplo, que o cara quer começar pequeno e ele faz essa operação menor, ou ele já tem que ter... Explica aí nesse aspecto. No caso de soja e milho, o contrato mínimo são 450 sacas. 450 sacas. 450 sacas eu planto no quintal de casa aqui. Né? Era isso que eu queria um saber. volume Nossa, casa É é pouco? Eu falo assim, é pouco? Deixa eu 450 fazer uma sacas? conta aqui, ó. Quer ver? 450 sacas. 450 sacas dividido aqui. A média nacional 55 sacas por Aham. hectare. Nós estamos falando de 8 hectares de... Não, brincadeira mesmo. Eu não planto em casa, não. Mas nós estamos falando de 8 hectares de área, né? 8 hectares de área realmente não tem produtor que planta 8 hectares de soja, porque né, é commodity. Não né? compensa. Não compensa, exatamente. compensa. A conta não fecha, né? Então, realmente difícil. E o boi? O boi são 330 arrobas. 330 arrobas. Vai E dar o que, mais que é ou mais menos... comum hoje? São os grãos ou os bois? O mais comum é grão. É grão. O mais comum é grão. E por quê? Por que você acha que esse movimento é mais comum no grão? Porque é mais volátil do que a arroba? É o mercado dos produtores rurais de grãos, soja e milho, ele já é um pouco mais habituado a esses termos financeiros. Né? E eu acho também que a commodity de grão, ela é mais um investimento maior e ela é mais arriscada. Porque se der uma intempérie climática, por exemplo... Era isso que eu ia perguntar. E ou como um é que problema. faz? Aí tem os mecanismos, tem os contratos, tem as proteções, né? Para resguardar esse aspecto aí também. Aham. Né? Tem isso também, existe isso também. Tem também. Também tem um seguro para a produção rural. Uhum. Né? Deu uma seca ano passado. Né? Sim. Quebra Deu uma de safra, seca, uma né? quebra de safra. Aí ele aciona um outro tipo de seguro que faz isso. Só que esse outro tipo de seguro, lá no escritório a gente tem alguém que faz isso, não é a minha área, porque já foge do mercado de bolsa, né? Então não é a minha área, mas eu sei que existe. E aí tem várias... Inclusive, eu sei que a maioria das instituições financeiras mesmo que fazem um empréstimo para o produtor financiar a safra, eles não fazem um empréstimo se o produtor não fizer o seguro da lavoura. Justamente, porque se ele não colhe, como é que vai pagar? E é muito Exatamente. caro esse seguro? Deve ser. Olha, eu não sei de cabeça. Eu Em posso até percentual. pesquisar depois. Não, imagina, Mas isso é curiosidade mesmo. cara é dar o BO na lavoura e cara você não paga. cara dá uma seca, uma praga, Cara falta bateu, de chuva, cara bateu o carro e não ter seguro. Exatamente. perda Dá total. perda total. Então, a gente tava falando do contrato do boi, né? 330 arrobas. Então, 330 arrobas, pegando um boi gordo aí de 20 arrobas, para arredondar a conta, nós estamos falando aí de 20 cabeças, né? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos Que é o isso. quê? Um caminhão. Pouca coisa. Então, Não, justamente gente. isso. Os contratos na B3, eles são baseados no tamanho do caminhão. Olha aí. Quando eles foram feitos, 450 sacas de soja e milho seria um um caminhão. Uhum. 330 arrobas, um caminhão. Entendi. Até Tá para bem ficar fácil. Até para ficar fácil de fazer conta. É, tá bem fácil. Sim, eu perfeito. achei bem fácil. Olha que eu tô entendendo tudo, viu? Tô gostando dessa prosa aqui. Agora, sabe uma coisa que eu fiquei curiosa? Como é que você chegou no agro? Se você já mexia com bolsa, se Isso. você fez economia, como é que você foi chegar no agro? Falou assim, é isso aqui que eu quero fazer. Ou você foi levado? Eu sempre gostei muito de derivativos. Né? Derivativo é o que deriva de um contrato. Né? Então, por exemplo, como que eu vou fazer uma proteção para um produtor de soja? Eu vou usar um derivativo de soja, ou seja, um contrato negociado em bolsa que deriva do contrato físico da soja. Por isso que é um derivativo. Né? Então, quando eu fui para Cuiabá, eu tive um contato maior com produtores rurais. Até porque os meus clientes de bolsa de valores lá, muitas das vezes vinham no mercado agro. É um mercado bem, bem forte ali na região. E eles sempre reclamavam dessa parte. Poxa, fui vender minha soja, estava num preço, hoje está em outro. Falei, opa, tem negócio aí, eu sei que na bolsa dá para fazer. Então comecei a estudar bastante para que eu pudesse oferecer esse tipo de trabalho. Você viu uma oportunidade também. Oportunidade. Além de você gostar, você Sim. viu uma oportunidade. Foi igual Sim. a gente estava conversando. E outra coisa, Rodolfo, por exemplo, eu sei que tem o cara lá, o produtor, que é produtor de soja e de milho, mas também tem o cara que é especulador financeiro. Ou seja, como você disse no começo aí, que a operação ela é pura e simplesmente financeira, Sim. eu também posso ter aquele cara que tem o conhecimento e que quer arriscar nesse mercado também financeiramente, não tem? Sim, também pode. Da mesma forma que você compra uma ação de Petrobras, sei lá, comprei a R$25, vendi a 30. Você pode comprar uma saca de soja na bolsa, ou uma saca de milho na bolsa, por R$80, vender a 90.
Perfeito. E você nunca teve, você nunca plantou. Nunca viu um pé de Nunca soja viu na vida. pé de soja na vida. O único grão que você plantou foi aquele grãozinho no copinho de algodão. Que você já fez na escola. Só. O feijãozinho, a germinação. Sim, O processo da germinação. justamente. A Lara tá aprendendo agora. né? Então, Não, é porque eu fiz isso na escola. se você for um produtor rural, você pode tanto fazer a proteção financeira quanto especular. E se Entendi. você for uma pessoa qualquer, assim, não qualquer, né, mas Que não é do que não agro, é do que não agro. é produtor. você vai usar a bolsa para especulação. Perfeito. E o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Se você está vendo que vai ter uma produção alta de soja e eu quero ganhar com a queda da soja, você pode fazer uma operação para ganhar com a queda da soja. Então, ó, vou recapitular aqui para você que está assistindo esse episódio, para você entender aqui o que a gente tá falando. Que É muita coisa. É muita coisa. Vamos lá. Então, se você planta soja, você planta milho, café, algodão ou boi, ou qualquer cultura que você... Cana-de-açúcar também, né? Se eu não me engano. É commodity? Mas não tá na bolsa, Não né? está na bolsa. A gente tem É. o etanol. Tem o etanol. Isso. Perfeito. O que você faz? Você pode travar um preço lá na frente para quando você for colher a sua cultura. E aí você tem que fazer um contrato, né, junto com a corretora que está vinculada à bolsa, e a corretora vai te orientar no trâmite processual para você fazer isso. Então não é difícil. Você só tem que procurar uma corretora e falar assim, ó, eu planto soja e quero proteger meu preço, que eles vão encaminhar você. E eu imagino também que não é comum eu chegar lá e falar assim, olha, eu tenho um dinheirinho aqui, quero investir na bolsa. Seu conselho, investe no agro? Ou não tem isso? Ou o perfil do cliente você traça e vê o que é melhor? Eu vou entender o perfil do cliente e vou sugerir. Até sugerir o seguinte, você quer bolsa, mas não é o seu perfil. O seu perfil é renda fixa. Eu vou até te falar nesse sentido também. Para poder Então, fazer esse investimento, você tem que saber o perfil do cliente. Justamente. Se é um cliente mais arrojado, que gosta de arriscar mais, menos, não preciso mexer com esse dinheiro, então aí você faz essa triagem e auxilia. Isso. E investir no agro é um bom negócio? É um bom negócio. Por É quê? um bom negócio. Por quê? Por quê? Por quê? Me explica aí. Por que é um bom negócio? mercado- Aliás, me explica não. Convença as pessoas que estão vendo e assistindo a gente. O mercado agro tem crescido bastante e o movimento que a gente tem visto nos últimos anos é um movimento de consolidação. Então, por um lado, é ruim, porque você vê ali propriedades pequenas sendo incorporadas por outras maiores, né? Mas, por outro lado, é bom porque você gera mais riqueza, gera mais valor. Por quê? O mercado mais consolidado, você consegue auditar melhor essas fazendas, você consegue economia de custos. Então, você tem lá 50 propriedades pequenas, cada uma tem o seu trator. Você junta todas elas, em vez de você ter 50 tratores, vai ter 25, vai ter 20, que vai tomar conta daquilo tudo. Então, você reduz custos e aumenta lucro. Então, isso é muito bom. Tá? Você acaba empregando mais pessoas. Então, eu acho que esse movimento de consolidação, amadurecimento do movimento agro no Brasil. Acho que principalmente aqui, né, a gente que está no centro-oeste aqui, que a veia pulsante é agronegócio. Às vezes o cara quer ficar inventando outro jeito de ir para a lua, né, criar um novo Facebook. Sim. E a solução está aqui, né? Tá Tá do aqui. quintal de casa. Vai olhar para a fazenda, vai olhar para a lavoura, que tem muita oportunidade aí, né? Tá mais fácil, né? Não precisa inventar tanta história assim, tá bem mais fácil. Sim. E se... Pode falar. Deixa eu só aproveitar, só mais um ganchinho aqui rapidinho. O que aconteceu há um tempo atrás também, tinham alguns produtores rurais, clientes meus, que eles estavam na dúvida do seguinte, será que é a hora... Colheu a soja, colheu o milho, na verdade, essa operação foi do milho. Será que eu coloco esse milho no armazém ou eu vendo? Então essa é uma outra dúvida bem recorrente. Mas que responsabilidade. Isso quem é que decide isso? Que é uma responsabilidade muito grande. O mercado? O produtor rural vai decidir. É o produtor que tem que Ele decidir. que vai decidir? O milho é dele. Aham. Ninguém pode assumir uma bucha dessa, não. Pois é, gente, isso é muito difícil. Aí Eu o cara só- vai virar pra você e vai falar assim, tá vendo? Subiu o Você preço. mandou fechou. colocar lá no armazém? Pois E é. aí? Eu só ofereço alternativas. Então, qual foi a alternativa que eu ofereci para esse cliente? Se você colocar isso no armazém, você vai ter um custo ali de R$ 2,50 por 6 meses. Sei lá, um exemplo, né? 2,50 a saca. A saca. Isso é um exemplo. Não exemplo. significa que é 2,50. Sim, é só pra Tá? gente poder compreender Só melhor. para ter uma ideia melhor. Se você coloca esse milho lá a R$ 90 e daqui 6 meses esse milho cai para 70, você perdeu R$ 20 mais os 2,50. Sim. Se você faz uma operação em bolsa, o seu custo vai ser aproximadamente os mesmos 2,50. Se o milho sai de 90 para 70,
você não perdeu nada, porque o seu milho você já vendeu. Em vez de você armazenar, você vende e recebeu R$90. Então, se na bolsa o milho caiu para 70, o único custo que você teve foi os R$2,50. E se esse milho vai para 150, na bolsa você ganha A diferença que subiu. No armazém você também ganha, mas eu eliminei o seu risco de queda no armazém. Então, e a necessidade, o risco de queda. E a necessidade do físico, né? E a necessidade do físico. O físico já vendeu. Então, se já vendeu, para mim não interessa se o preço subiu, caiu, para onde foi. Não interessa. Tá segurado. Tá segurado. Tá com o seguro do carro. Né? Só que aí você foi lá e fez uma operação na bolsa, para que caso suba, você ganhe. E caso caia, você já está protegido. Tá protegido, porque você já vendeu, você já não tem mais o físico na mão. Não tem como ser ruim. Não tem como, é isso que eu tô vendo, gente. Não tem como ser ruim. O que eu fiz pro produtor rural? Eu eliminei o risco dele. Então, uma proteção financeira é justamente essa: eliminar o risco ou reduzir o risco. Porque o único risco que ele teve ali foi os R$2,50 que ele pagou. Mais nada. Se subir, ele receberia os R$2,50 de volta mais o lucro. Se caiu, o custo dele seria esse R$2,50. Seria esse R$2,50. Só, mais nada. Eu acho, inclusive, que esse nosso episódio a gente tem que divulgar bastante para os produtores. Porque eu achei isso sensacional. Eu nem sabia que era assim. Foi como eu te falei, para nós brasileiros, isso está tão distante. Sim. Bolsa de valores é algo tão distante que a gente só pensa assim, não, quem mexe com rico, bolsa, né? Mexe com bolsa, é só rico, é só grande investidor. Não existe isso que você está apresentando aqui para a gente. Então, assim, a gente tem que compartilhar mesmo, fazer essa informação aí, pulverizar para que as pessoas entendam que não tem nada a perder, ao contrário, você está fazendo um seguro do carro. Mas é importante frisar, né, Rodolfo? Você pode até me corrigir se eu estiver errado. Qualquer pessoa que chegar e te prometer que o preço vai subir ou vai cair, não tem como. Tá te enganando. Então, igual o Rodolfo falou, ele apresenta as ferramentas, mas quem tem que tomar a decisão é você. Sim. Né? Você não pode chegar no produtor lá e falar assim, não, segura a soja aqui que mês que vem vai aumentar. Você não pode fazer isso. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, porque se cai, depois ele vira e fala assim, o Rodolfo me indicou um negócio e foi muito ruim. Aí você se acabou, queimou. Acabou sua vida. Pode mudar de carreira. O engraçado é o seguinte, se eu faço uma operação e ela sai positiva, ele vai contar isso aí para 2, 3 pessoas. Se sai ruim, amigo, aí ele vai espalhar para a cidade inteira. Ele põe um outdoor na cidade. Perfeito. Ele vai espalhar para a cidade inteira. Não faça negócio com o Rodolfo. É muita responsabilidade. E eu até deixo muito claro, perfeito. Essa operação é de especulação, essa operação é de hedge. Você tem ciência desse risco? Tem. Então, beleza. Se não tem, mas gaguejou, tchau. Não vamos fazer. Se você quiser fazer por conta própria, você vai lá, abre o seu home broker lá e você faz. E eu tô fora. Tô fora. A gente tem visto, nos nossos podcasts, a gente tem conversado muito, mas isso é para a vida, né? Independente do agro. O conhecimento hoje é a grande riqueza. Sim. Eu vejo isso assim, dinheiro. É um novo dinheiro. Não é só o seu conhecimento, a sua expertise. Se o produtor não tiver um mínimo de conhecimento, ele também não tem como ele ir para frente. Porque você diz, a tomada de decisão, você apresenta, mas a tomada de decisão parte do produtor. E se ele não tiver o conhecimento, não tem como ele tomar a decisão. Sim. Então, hoje, o mundo está caminhando cada vez mais em todas as áreas. O conhecimento hoje nunca teve tanta importância e tanto valor como nesse século XXI. E o engraçado é que é de graça. É. Você abre o YouTube, você acha um monte de coisa de graça. Só tem que ter um pouquinho de vontade para poder aprender. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, é só filtrar também aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Sim. E mandar bala. Rodolfo, cara, sensacional esse bate-papo aqui. Queria te agradecer mais uma vez. Mas já? Pois é, você viu? Já tem 1 hora que a gente tá aqui conversando. Sério? Já tem tudo isso, de tanto que a prosa parece. tá boa. E, cara, sensacional. Igual a Lara falou, a gente tem que esparramar esse conteúdo no mundo para que mais gente saiba disso e tenha essas ferramentas, né? Procure o Rodolfo lá, que vai ajudar você aí a travar seu preço. Então, Rodolfo, muito obrigado, cara, pelo seu tempo aí, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado. Né? Ele é muito ocupado, a hora dele foi cara, viu, Lara? Aqui o heliporto estava ocupado, aí teve que vir de Uber. Enfim, foi, entendi. Né, Rodolfo? Obrigado. Desculpa aí pela demora de chegar, porque, enfim, o helicóptero demorou a sair. Pois Rodolfo, olha, acho que o mais legal do nosso bate-papo é que você trouxe de uma maneira
muito simplificada, que o nosso objetivo é esse, é levar informação para o máximo de pessoas possíveis, para que qualquer pessoa que esteja escutando ou assistindo a gente fale assim, que legal, entendi tudo. E eu falo para você, muito bom, obrigada, porque eu entendi tudo. Ótimo, obrigado. Bom, para quem quiser saber mais, né, eu acho que depois, se alguém quiser, colocar lá nos comentários lá. Deixa seu arroba aí pra galera também te seguir lá no Instagram. O meu é rodolfo.gomes no Instagram. Tem o LinkedIn também, Rodolfo Gomes no LinkedIn. Então só entra lá, manda mensagem, a gente entra em contato lá certinho para tirar dúvida, né? E o da sua empresa? É VogaInvest, @VogaInvest também. Voga é VOGA. VOGA, investe com T mudo. Perfeito. Tá? Então é isso aí, encerramos então. Obrigada pela sua participação e você que acompanhou a gente até agora, eu vou falar mais uma vez, não esquece de compartilhar esse conteúdo, de dar seu like e de seguir a gente nas plataformas todas aí da internet que o Pedrão aqui vai falar. É isso aí, então se inscreva no canal, nesse botãozinho que você tá vendo aqui de baixo, ó, deixa o like que a gente gosta de likes, né? Quem quiser conhecer, me acompanhar também aí nas redes sociais, a minha é @porpedromaia. E o seu qual que é, Lara? O meu é @larabrito.real e o do nosso canal é Portal Agro2 ou então Agro2. Perfeito. Então em todas as plataformas digitais aí, né, de podcast, Spotify, tem o site, segue a gente lá, acompanha, porque só coisa boa. E a gente também, nós estamos aceitando sugestões, comentários, críticas e o assunto que você quiser ver por aqui, é só falar pra gente aqui nos comentários. Então, tchau, tchau!